revoltas ali, certos problemas, conflitos dentro do Império, dentro do Segundo Reinado, tá? A província de Pernambuco é palco de mais uma revolta, né? Os pernambucanos eles estão gostando, eles fazem bastante revolta, né? Considerado por muito a última grande revolta contra o Império. Essa província era um importante centro econômico e político do século XIX, pois sua economia era baseada na produção de açúcar e um terço do controle de todos os engenhos da província era da mesma família, a família Cavalcante, tá? Ah, aqui vale uma coisa importante de se dizer. A gente está falando aqui, ó, século XIX já, tá? E olha só que coisa terrível, né? Cadê? Século XIX aqui, ó. Importante. Tal aqui do século XIX. A província era importante centro econômico brasileiro no século XIX por conta da produção de açúcar. O que tem de ruim nisso daqui? A gente está falando de um momento da história em que a gente já tem na Inglaterra, por exemplo, indústrias desenvolvendo. O século XIX é o pico da Revolução Industrial, né? Acontecendo. E a gente tem no Brasil as marcas ainda do seu modelo econômico colonial, né? Já falei com vocês, o Brasil ele vai permanecer com uma economia, um modo de produção econômica muito parecido desde a colônia até a década de 30, tá? De 1930. E isso vai atrasar consideravelmente o desenvolvimento econômico e tecnológico brasileiro, beleza? Só em 1930, com Getúlio Vargas, a gente vai começar a ter um investimento realmente sério em industrialização do Brasil, tá? Não só a produção do açúcar era privilegiada, era privilégio de poucas famílias, mas também o comércio desse açúcar era monopolizado por um pequeno grupo de comerciantes, composto em sua maioria de imigrantes vindos de Portugal, situação essa que ajudava a explicar os constantes movimentos anti-lusitanos que agitavam a região. Então, de novo, olha só, apesar disso aqui ser um conflito anti-imperial, ele tem resquícios muito fortes desse sentimento anti-lusitano que estava na garganta dos brasileiros, que tem até hoje, né? Até hoje, se a gente vê, se você entrar no Twitter, você vai ver que se você colocar um português e um brasileiro numa mesma linha de comentários por tempo suficiente, em algum momento o brasileiro vai começar a acusar o português de ter roubado o nosso ouro e a gente vai começar uma discussão ali, né? Existe muito resquício ainda desse momento anti-lusitano na cultura brasileira, tá? Bom, vale dizer outra coisa, né? O açúcar ele era importante, mas não porque ele era caro, tá? Pelo contrário, o açúcar ele é um produto muito barato de se fazer. Então, principalmente quando a gente fala de açúcar de cana, né? Cana de açúcar tem muito açúcar. Então, o Brasil ele conseguia exportar isso daqui de maneira muito barata. Então, ele exportava muitas toneladas de açúcar, conseguindo ser ali um grande concorrente da balança internacional do açúcar, tá? Esse cenário vai Professor, ficou mudo. poder açucareiro no Caribe, tá? Mas o Brasil ele vai permanecer ali como um grande exportador de açúcar por bastante tempo também. Nesse contexto, teve início o conflito de interesses entre liberais e conservadores em Pernambuco, sobretudo com a perda do controle do Partido Liberal, composto majoritariamente de senhores de engenho. Na condução da política na província, os liberais contavam com o apoio de grande parte da população, principalmente das camadas médias urbanas, que reclamavam da falta de emprego e lutavam pelo controle ali do comércio de açúcar na região, já que esse estava na mão dos portugueses. De novo, né? O grande problema aqui é essa relação com os portugueses, tá? É claro, se não fossem os portugueses fazerem isso, fossem só elites brasileiras, ainda haveria insatisfação das camadas médias urbanas, né, das classes médias brasileiras. Mas, sendo portugueses, há uma insatisfação ainda maior, tá? Isso não pode ser ignorado. A Revolução Praieira recebe esse nome, então, porque os manifestantes começam a divulgar a sua ideologia em um periódico chamado Diário Novo, em 1842, com sede na Rua da Praia, em Recife, chegando a inaugurar o Partido da Praia, que é um nome de partido bastante
apropriado para o Brasil, né? O Partido da Praia. Aliado ao Partido Liberal. Seus integrantes passam então a ser reconhecidos como praieiros, tá? Apesar de já haverem, antes de 1842, uma insatisfação por parte dos praieiros, apenas em 48 ela se torna, essa insatisfação ela cresce o suficiente para se tornar uma revolução de fato, tá? Principalmente porque é eleito para a presidência da província um cara chamado Herculano Ferreira Pena, que era um político conservador e era inimigo já há algum tempo do partido, do quase partido dos praieiros, tá? O movimento começa então em Olinda e se espalha por toda a província de Pernambuco, principalmente em Recife, na capital, tá? Cerca de 2.500 homens tentam tomar a cidade, porém eles não têm sucesso. A luta dos rebeldes prossegue até 1850, quando ela é duramente reprimida pelas tropas imperiais e o movimento acaba sendo forçado a ceder, né? Eles precisam parar porque eles vão ser completamente dizimados, eles reconhecem isso. Isso também é uma coisa que vai mostrar que a ideia dos regentes ela acaba funcionando, né? Por que os regentes eles fazem o Pedro II assumir o trono o mais rápido possível? Porque eles estão percebendo que eles não têm força política suficiente para unificar, né, para usar as forças armadas no Brasil de maneira unificada. Tem muita província em que o exército nacional se recusa a obedecer às ordens dos regentes por eles não serem um imperador legítimo, né? Então você tem revoluções acontecendo, essas revoluções, as pessoas, os revolucionários, têm parentesco, têm amizade com alguns membros do poder militar brasileiro, e esses militares não vão fazer frente a essas pessoas sem reagir à ordem direta do poder legitimamente instituído, que é o imperador. Então os regentes eles decidem que a melhor maneira de manter o Brasil coeso, unido, é o Pedro II assumindo o trono. Isso daqui é uma prova de que eles estavam certos, né? O imperador ele consegue reunir força política essa revolta, tá? Provavelmente isso daqui teria durado muito mais se ainda tivéssemos um período regencial ou coisa parecida, beleza? Com o fim da Revolução, a ordem escravocrata e monarca estava consolidada na metade do século XIX no Brasil. Ou seja, ainda na metade do século XIX, a gente já tem finalmente um império completamente estabelecido e sem grandes riscos para a sua manutenção no Brasil, tá? E aí o Brasil ele vai se envolver na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela talvez seja o começo do fim do Império Brasileiro. Por quê? O Pedro II, ele vai sofrer. Vai sofrer, não. Sofrer é a palavra errada. Ele vai ter três grandes problemas dentro da sua administração imperial. Ele vai perder, na verdade, três apoios que são fundamentais para se manter no poder. Esses apoios são o apoio dos militares, o apoio da igreja e o apoio das elites econômicas, tá? Como é que ele vai perder esses apoios, né? A gente vai, inclusive o livro de vocês, ele chega a falar sobre cada um deles aqui, não é? Se eu não me engano. Ele vai perder o apoio dos militares por conta da Guerra do Paraguai, tá? Que é um conflito extremamente sanguinário que vai acontecer entre Brasil, Paraguai e Argentina, tá? Em que o Brasil ele vai ter uma atuação bastante desumana. O Brasil ele vai ganhar a Guerra do Paraguai, mas ele vai fazer uma série de atos ali dentro que vão ser vistos pelos próprios soldados brasileiros como, digamos assim, antiesportivas, digamos assim, né? São atos de violência extrema, vai matar mulher, vai matar criança, vai matar idoso, civil, vai ser uma chacina. Tanto que na época em que isso acontece, o Paraguai é um dos principais concorrentes econômicos do Brasil. E o Brasil, a gente destrói de tal maneira o Paraguai que até hoje ele não conseguiu se recuperar do baque que foi a Guerra do Paraguai. E
Isso vai ser um problema porque muitos soldados vão cumprir ordens ali dentro, né? Os soldados vão fazer o que tem que ser feito para cumprir as ordens. Muitos soldados, por exemplo, são escravos que estão ali alistados no exército na Guerra do Paraguai, porque foram prometidos a eles, né, a sua alforria após o retorno da guerra. Eles vão fazer o que tem que ser feito, mesmo que aquilo os agrida moralmente. Quando eles voltam para o Brasil depois da guerra, eles não vão ser devidamente reconhecidos por isso. Na época, o imperador ele vai estar muito voltado à Marinha Brasileira, porque a Marinha Brasileira é uma das maiores marinhas do mundo nessa época, vai se tornar uma das maiores marinhas do mundo, e ela vai ter acabado de passar por uma coisa chamada questão Christie, em que a Marinha Brasileira conseguiu, de alguma maneira, um recuo da Inglaterra em um episódio, né, que aconteceu. Isso vai fazer com que o imperador volte seus olhos para a Marinha e ignore, praticamente, as conquistas dos soldados do exército na Guerra do Paraguai. Isso vai fazer com que o exército se sinta muito, muito desfavorecido e vai fazer com que o imperador perca o apoio militar. Além disso, ele vai perder o apoio da igreja, pela chamada questão religiosa. Estava até buscando ela aqui para ver se eu achava, mas eu não achei ela aqui no livro de vocês. Não sei se o livro fala sobre a questão religiosa de maneira mais extensa. Mas a questão religiosa, o que acontece, né? Não fala, tá vendo? O que acontece na questão religiosa? A questão religiosa ela foi um problema entre a corte brasileira e um decreto pontifício, um decreto do Papa da época, que vai proibir a adesão de católicos à maçonaria, né? O que acontece? O Papa ele lança esse decreto para os bispos proibindo que os católicos fossem maçons, né? E os bispos brasileiros eles têm um problema, porque o que acontece? Nesse momento em que o Brasil ele ainda era um Estado católico, fazia parte da prática comum do Império que os documentos que vinham da Igreja de Roma para os bispos brasileiros, eles tinham que passar pela corte portuguesa, pela corte, perdão, brasileira, para serem aprovados ou não. Se eles não fossem aprovados, eles não podiam circular entre as dioceses brasileiras, tá? O imperador ele tinha que aprovar o que o Papa escrevia. Senão eles chegavam. Normalmente eles acabam, mesmo que eles não fossem aprovados, eles acabavam chegando até as dioceses, mas os bispos não podiam botar em prática o que aqueles documentos estavam dizendo. Como a corte brasileira ela é muito influenciada pela maçonaria, existem vários maçons dentro da corte de Dom Pedro II, eles obviamente não reconhecem como legítimo essa decisão do Papa. Porém, dois bispos brasileiros eles vão ignorar o fato de que a corte brasileira não aprovou aquele documento e eles vão, mesmo assim, seguir as ordens que o Papa vai ter dado e vão expulsar os maçons das atividades religiosas nas suas paróquias, né? Aqueles que estão vinculados à maçonaria não podem receber os sacramentos, não podem comungar, não podem se confessar, não podem fazer parte dos eventos religiosos, como procissões, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Esses bispos eles vão ser presos, o que é algo bastante grave dentro do contexto da época, né? A população era praticamente toda católica. Ver um bispo sendo preso por uma questão religiosa, da qual a corte não concordava, fazer com que a população fique bastante revoltada contra o Império, e principalmente vai fazer com que a Igreja Católica Imperial ela rompa as suas alianças com o Império Brasileiro. Mesmo que ela permaneça como igreja oficial, ainda até o final do Império, é muito evidente a diferença de apoio que a Igreja Católica vai dar ao Império antes e depois da questão religiosa, né? Depois o Papa ele vai ter uma audiência com o Conde Day e tudo mais, os bispos serão soltos, mas vai ficar uma marca na relação entre Império e Igreja, tá? E aí pronto, o Império vai ter perdido muito do apoio militar e muito do apoio religioso. Vale dizer que o apoio religioso ele é fundamental para a manutenção de um império baseado, em certo sentido,
e uma doutrina católica, né? O imperador ele era coroado por um bispo. Havia ali uma relação entre as paróquias católicas e a administração pública do império. Então, perder esse apoio é algo muito sensível, tá? Por fim, com a abolição dos escravos, da abolição da escravidão, em 1888, a princesa Isabel ela vai ter assinado a carta final de uma série de conflitos entre o Império e os cafeicultores brasileiros, né? Desde que a gente começa a ter leis anti-escravidão no Brasil, né? Vai ter primeiro lá a lei do ventre livre, depois sexagenário, e, enfim, essas leis, né? A gente começa a ter atritos cada vez maiores entre os cafeicultores e o Império, porque essa escravidão, embora terrível, ela é a mão de obra que os cafeicultores têm. Então, eles vão ficando cada vez mais revoltosos com isso. Quando a princesa Isabel finalmente ela dá a alforria aos escravos, ela termina com a escravidão no Brasil, isso faz com que os cafeicultores eles fiquem extremamente revoltados e o apoio econômico do Império é perdido também. E aí você vai ter um problema, né? O Império que não tem o apoio dos militares, que não tem apoio da religião e que não tem apoio econômico, né? Não tem financeiro para sustentar, bom, ele vai ser muito frágil. E aí a gente vai ter o golpe da República, tá? Então, o primeiro passo para que essa república aconteça está aqui na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela vai existir, né? Ela vai acontecer entre 1864 e 1870, ou seja, são 6 anos de guerra, tá? Como eu falei, ela vai ser uma guerra de extrema violência, tá? Com participação ativa do Conde D e de outros nobres brasileiros. Como já estamos, a região da Prata, composta por parte do território do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, foi palco de diversas disputas e tensões desde o início do século XIX, quando ocorreram os diversos movimentos de emancipação política. Num primeiro momento, o conflito principal se deu entre o Brasil e o Uruguai. Naquele período, quase 30% do território uruguaio era de propriedade de cidadãos gaúchos, né? E a divergência de interesse entre os grupos internos e os estrangeiros serviu como estopim para uma série de conflitos na região. No Uruguai havia dois partidos políticos que disputavam o governo, os blancos e os colorados, tá? Os primeiros se aliaram ao governo de Buenos Aires e o segundo ao grupo do Brasil, tá? Então os blancos estão aliados aos argentinos e os colorados aos brasileiros. Após anos de combate entre os dois partidos, os colorados, aliados aos brasileiros, eles saem vitoriosos e o Brasil passa a interferir diretamente na região do Prata, defendendo os seus interesses, defendendo os interesses brasileiros, tá? Assim como o Uruguai, o Paraguai também tinha interesse na região do Prata e no controle da bacia do Prata, tá? Tá aqui, ó, a bacia do Prata é composta pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, forma importantes rotas de navegação comercial e internacional na região, tá? E o Paraguai tinha interesse nisso principalmente porque o Paraguai em si ele não tem saída para o mar, tá? Então ele não tinha, né, ali saída para o mar. Então ele dependia dessa bacia do Prata para conseguir fazer comércio internacional, tá? Um comércio internacional de peso. Então, antes de 1870, o Paraguai era considerado uma potência na América do Sul e ele não dependia de capital estrangeiro, mas havia interesse em exportação pelos paraguaios, tá? Inicialmente, o governo brasileiro e o paraguaio ele tinham aliados em comuns, os colorados uruguaios e o mesmo adversário, que era o governo de Buenos Aires. No entanto, na década de 1850, as pretensões brasileiras de controlar a navegação do Rio Paraguai abalou ali essa relação entre os dois, tá? Por outro lado, o governo da Argentina procurava incorporar o Paraguai à confederação criada em torno de Buenos Aires. A gente lembra dela, né? Quando a gente fala das independências e tudo mais, do interesse que sempre houve desde Simão Bolívar em fazer uma grande nação de língua espanhola americana, né? Então havia um interesse da Argentina, já que o Paraguai era um país de língua espanhola, era um país ali
que havia sido colonizado pela Espanha também, havia um interesse em Buenos Aires fazer aliança com ele, que havia mais elementos culturais próximos à Argentina do que ao Brasil, né? Assim, os interesses argentinos e brasileiros confrontavam-se com a autonomia do governo paraguaio. Dessa forma, as causas iniciais do conflito podem ser resumidas na disputa de territórios entre essas nações, tá? Em 1862 ocorre um confronto entre a Argentina, as províncias argentinas de Buenos Aires, Entre Rios e Corrientes, que ao final favoreceu a unificação argentina sob a presença de Bartolomé Mitre. Para evitar novos confrontos, o presidente Mitre aproximou-se dos governos brasileiros e uruguaio. Já o Paraguai, que era governado por Solano Lopes, não viu com bons olhos essa aproximação, pois uma aliança entre argentinos e brasileiros poderia ser voltar contra o seu país, né? Se havia interesse no Paraguai na manutenção do comércio pelo Rio do Prata, e essa era uma região em conflito entre Brasil, Argentina e Uruguai, tudo que o Paraguai não queria era que essas três potências se aliassem, porque imagina só, eles três aliados, ele não teria força suficiente para combater em favor do seu comércio internacional, caso ele tivesse necessidade de entrar em conflito, né? Afinal de contas, ele provavelmente teria essa necessidade porque seriam impostos, né, sobre o comércio aqui no Rio do Prata. Imagina só, né? Então ele sabia que isso daí daria problema para o Paraguai, tá? Em 1864, tropas brasileiras e argentinas conseguem entrar no Uruguai e destituem o presidente Atanásio Aguirre, colocando o presidente Flores, aliado do Bloco Brasil-Argentina, no lugar do Aguirre. Como resposta, Solano Lopes declara guerra ao Brasil. Em novembro do mesmo ano, o governo paraguaio reteve um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda, no Rio Paraguai. No mês seguinte, tropas paraguaias invadem o Mato Grosso. Na sequência, o Solano Lopes pediu permissão ao governo argentino para atravessar e atacar seu território e atacar o Uruguai. Porém, a Argentina, agora aliada ao Uruguai, né, com o presidente lá colocado pelo Bloco Brasil-Argentina, nega, obviamente, isso, e o Paraguai declara guerra contra a Argentina. E parece que é meio que um ato de desespero, né? Porque, bom, o Paraguai é um país pequeno. Embora fosse uma potência na época, ele era extremamente menor do que Brasil e Argentina, e ele se coloca em guerra numa situação terrível geograficamente, né? Ele está aqui podendo ser engolido pelos dois lados, mas o Solano Lopes não está nem aí, declara guerra ao Paraguai também, enquanto já está em guerra com o Brasil, tá? A reação é imediata. Em maio de 65, Brasil, Uruguai e Argentina assinam um acordo para derrotar o presidente paraguaio Solano Lopes e liberar a navegação da região Platina. E esse acordo fica conhecido como Tríplice Aliança, tá? Ai, ai. Fica conhecido como Tríplice Aliança. Bom, a guerra teve, então, no início da guerra, o Paraguai ainda tinha alguma vantagem, porque Solano Lopes ele investiu na capacitação dos militares e no arsenal adquirido em seu governo. Tá? No início da guerra, ele contava com um exército superior a 80 mil homens, enquanto o Brasil tinha um exército com um pouco mais de 18 mil soldados. Com a diferença, o tamanho da capacidade do Brasil para ter mais soldados. Né? Era um país muito maior e rapidamente ele vai conseguir chegar à concorrência militar com o Paraguai por conta disso. Decorrendo do conflito, essa proporção é alterada, o governo brasileiro passa a investir no seu exército, inclusive oferecendo a possibilidade de liberdade aos escravos que se alistassem. Essa situação leva os militares brasileiros a ter uma nova visão sobre os homens em condição de escravos no país que passaram a ser vistos como aqueles dispostos a morrer pelo Brasil. E aí a gente tem um problema também, que é uma aliança, né? Não uma aliança propriamente dito, mas há uma simpatia entre o exército brasileiro e os escravos, né? Então o exército começa a ficar um pouco incomodado com a situação de escravidão no Brasil, tá? Em 1869, a capital do Paraguai, Assunção, é ocupada por tropas da Tríplice Aliança.
Solano Lopes foge para o interior do país e reorganiza o seu exército. Ele tenta prosseguir com a guerra, mas a guerra está com proporções muito maiores do que ele imaginava. Além disso, ele organiza um exército de crianças para combater as tropas inimigas. Em 1870, ele é morto em campo de batalha e a Guerra do Paraguai chega ao fim, tá? Porém, não chega ao fim sem as marcas que eu falei com vocês que ela vai deixar. No Brasil, as consequências da guerra não são tão impactantes como para o Paraguai. Afinal de contas, a guerra não veio para território brasileiro, né? A guerra foi dentro do território paraguaio. Cerca de 40 mil soldados brasileiros morrem na guerra e as dívidas contraídas no exterior prejudicam os cofres públicos. Politicamente, a guerra fortalece o militarismo brasileiro, que antes estava desgastado desde a fundação da Guarda Nacional. Mas, se isso parece pesado, para o Paraguai é muito pior, tá? A guerra trouxe grandes prejuízos para o Paraguai, enormes prejuízos. Parte das terras paraguaias foram ocupadas pelos vencedores, a sua população foi reduzida a 1/5 do que era, ou seja, a Tríplice Aliança matou 4/5 de paraguaios, ou seja, se haviam a cada 100 paraguaios, 75 não, 80 paraguaios foram mortos, tá? A cada 100 paraguaios, 80 foram mortos. 1/5 do paraguaio, restando em sua maioria mulheres, idosos, inválidos e crianças, ou seja, a maior parte dos homens foi morta nessa brincadeira aí, né? Mas muitas dessas mulheres, idosas e crianças também acabaram morrendo, tá? As indústrias paraguaias faliram porque a redução de poder de produção foi desastrosa. O latifúndio volta a existir e o mercado paraguaio é dominado por produtos ingleses. Podemos afirmar que a prosperidade paraguaia, pautada em uma suposta industrialização da época, deu lugar a um país com um dos piores índices de desenvolvimento humano que tem na América Latina. Né? O IDH paraguaio despenca e ele termina ali como um país praticamente subdesenvolvido. Tá? Bom, pessoal, assim a gente encerra aqui parte do segundo reinado, tá? Semana que vem a gente vai ver mais um pouquinho, beleza? Essa matéria do terceiro bimestre, ela é muito rápida, tá? Então a gente já tá, chegando na terceira unidade, beleza? Com o tempo, é claro, a gente vai fazer mais, vai voltar um pouco nisso daqui, vai fazer uma, como é que a gente chama? Um resumão para a gente poder não perder nada, beleza? Pessoal, peço a vocês que deixem os nomes aqui do lado, tá? Por favor. Fiquem atentos, tá? Lá pelas 5 horas a prova de vocês vai ser liberada, a prova de quem tiver em segunda chamada. Quem não participou da prova, é só ficar atento, que ela vai estar lá para vocês poderem fazer, tá? Um abraço para todo mundo, tenham uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.